Bom dia. Fala, galerinha. Beleza? Espera aí, só um instante. Tô ajeitando aqui. Bom, bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem nessa sexta-feira, né? Véspera de feriado. Segunda-feira é dia de finados, se eu não me engano, né? Então, sexta-feira, véspera de feriado, talvez vocês, alguém aí já esteja planejando fazer uma viagem, né? Planejando fazer aquela maratona de estudos, lógico, né? Porque feriado para vocês é dia de colocar a matéria em dia, não é isso? Então vamos responder aqui alguns exercícios do conteúdo que eu estava trabalhando com vocês na semana passada, ok? Só um instante, deixa eu abrir aqui. Espera aí. Meninos, eu mandei uma lista um link de uma lista que eu coloquei no meu drive aqui para vocês, certo? Então, se vocês quiserem acompanhar a lista aí no seu computador, você pode abrir ela aí no seu drive também. Mas eu vou compartilhar ela aqui na nossa tela. Antes disso, vamos relembrar rapidinho o que eu estava falando para vocês na semana passada, tá? Então, semana passada, a gente começou a estudar teoria atômica molecular. Deixa eu colocar aqui certinho. Aí, pronto. Foi isso aqui que a gente começou a estudar na semana passada. Peraí, que tá meio deslocado aqui. Ah, aí, pronto. Semana passada eu falei para vocês sobre relações de massa, unidade de massa atômica, né? A massa do carbono, 12 dividido por 12, foi definido como sendo um U. Isso fez com que um U fosse aproximadamente a massa de um próton ou a massa de um nêutron. A massa atômica de um isótopo é a massa daquele isótopo medida em U. A massa do Césio-137, por exemplo, é aproximadamente 137 U. A massa do Césio-135 é 135 U. A massa do hidrogênio 1, tá, você já entendeu. A massa do elemento é uma média ponderada entre os isótopos daquele elemento. Existe o cloro 35, existe o cloro 37. Então, qual a massa do cloro que eu vou colocar na tabela periódica? Vou colocar 35 ou vou colocar 37? Sendo que existe os dois. Bom, se existe os dois, eu tenho que colocar as duas juntas, né? Mas tem que levar em consideração a abundância relativa, ou seja, a porcentagem de cada um deles, e aí a massa atômica do elemento cloro é 35 vezes 75, que é a abundância desse isótopo, mais 37 vezes 25, que é a abundância desse isótopo, dividido pela abundância total, que seria 100, né? A chamada abundância relativa está em porcentagem, então a total aqui vai ser igual a 100%. Chegamos aqui na massa do elemento cloro. Normalmente a gente utiliza a massa do elemento ao invés de utilizar a massa dos isótopos, né? A não ser que ele fale alguma coisa específica lá na hora da questão. A gente aprendeu também a calcular a massa de uma molécula, que é só somar a massa de todos os átomos que formam essa molécula, e a massa de uma fórmula, né? Que é só você somar os íons que formam essa fórmula aqui. Depois, na última aula, a gente parou falando sobre massa molar. O que bulhufas é a massa molar? A massa molar é a massa de 1 mol de partículas. Existe uma proporção que é fixa, que é constante, e é a seguinte, você vai utilizar aqui para os exercícios que nós vamos fazer. A proporção que nós temos é a massa molar, que é dada em gramas, ela corresponde à massa de 1 mol de átomos ou moléculas ou íons, né? 1 mol de entes.
Quando eu falo entes, pode ser qualquer coisa. Um mol de célios, né? Um mol de entes, um mol de coisas. A massa molar é a massa de um mol de entes. E um mol de entes equivale a 6 vezes 10 a 23 entes, né? Eu costumo falar que 6 vezes 10 a 23 é as entidades do mol. Então, perguntou aí, professor, quais são as entidades do mol? Quantos entes existem em um mol? Bom, a entidades do mol é 6 vezes 10 a 23. Bom, agora, digamos que o exercício tenha lá uma certa dúvida. O exercício tem a dúvida num certo valor de massa. Ele quer saber o valor de massa em gramas, presentes em um certo valor de mols, N mols. Ou se não, ele quer saber o número de átomos, número de partículas. Posso colocar aqui entes também, né? Melhor já para seguir o mesmo raciocínio. Então, você pode fazer uma regrinha de 3 relacionando essas 3 grandezas aí, ó. Massa molar, número de mols e número de entes, certo? O número de mols a gente representa pela letra N. E aí, se a gente multiplica cruzado aqui, galera, multiplica cruzado aqui para mim, ó. O número de mols vezes a massa molar é igual a massa vezes 1. Então, o número de mols ele pode ser determinado como sendo a massa que você tem dividido pela massa que seria de 1 mol. Essa fórmula é muito utilizada aí nos seus cálculos químicos, né? Quando você estuda lá gases, quando você estuda, por exemplo, soluções, você utiliza essa fórmula aí em várias e várias vezes, tá? Mas se você não quiser utilizar a fórmula, quiser utilizar a regra de 3, você também pode. Agora, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês de alguns exercícios que eu separei para a gente resolver juntos, que é justamente os exercícios daquele link que eu coloquei ali no bate-papo para vocês. Tá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Beleza, primeiro exercício. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Qual a quantidade, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando o osso frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida por uma pessoa para que uma pessoa supra suas necessidades? Gente, qual que é a quantidade de cálcio necessária diária? O brasileiro consome 500 miligramas, mas a quantidade necessária diária seria o dobro disso. Qual que é o dobro de 500 miligramas? Olha, 1000 miligramas. 1000 miligramas corresponde a 1 grama, concorda? Beleza, corresponde a 1 grama. E ele quer saber o número de átomos que a pessoa precisa ingerir. Ah, então ficou simples. Como química. Química não tem segredo, química é simples. Então, ali o exercício também está simples. Se a gente pega lá a nossa lista, lembrando que essa lista aí, ó, eu coloquei o link dela no bate-papo para vocês. Tem alguém que entrou depois e não pegou o link? Deixa eu colocar aqui de novo, né? Porque acho que quem entra depois não aparece as mensagens anteriores no bate-papo para ele. Então, pega aí a lista que está
no bate-papo ali no cantinho e faz assim, ó. Questão 1. O brasileiro consome 500 miligramas por dia, quanto o ideal é consumir o dobro. O dobro, então, é igual a 1.000 miligramas. Ou também posso falar que é 1 grama. Então, a gente tem que ingerir 1 grama de cálcio por dia. Ele quer saber o número de átomos, não o número de gramas. É só você lembrar, a massa molar em gramas é a massa em 1 mol, no caso aqui de átomos, porque o cálcio que ele está sendo tratado aqui, ele é um átomo, né? E 1 mol de átomos corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos. A minha dúvida é justamente o número de átomos presentes na quantidade diária, que é 1 grama. 1 grama com grama, átomos com átomos. A minha dúvida é o número de átomos. Beleza. Ele perguntou alguma coisa relacionada com o número de mols? Nopes, nopes, né? Então cancela essa parte aqui do meio que eu não preciso descobrir o número de mols. Eu só preciso descobrir o número de átomos. Bom, qual que é a massa molar do cálcio que ele me deu no exercício? Essa massa molar aqui não é 40? Ele me deu aí no exercício. Então vai ficar assim, ó. 40 vezes x, né? O x é justamente a nossa interrogação, é igual a 1 vezes 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23. O valor de x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Corta esse zero aqui, aqui vai ficar 22. 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Isso dá 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Finish him. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu aí o exercício? De boas? Beleza, então vamos para o próximo exercício. Se não entendeu, Israel? Bom, então vamos lá de novo. Ele falou que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Certo? O que isso significa, 40 gramas por mol? Significa que 40 gramas de cálcio corresponde a 1 mol de cálcio. Mas 1 mol de cálcio, ele corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Sempre que falar 1 mol, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23. Então, a gente pode concluir o seguinte. 40 gramas de cálcio corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Qual que foi a pergunta que ele me fez no exercício? Ele perguntou um número de átomos de cálcio que seria necessário na ingestão diária. Volta lá no exercício para você fixar melhor a pergunta. A pergunta dele é o seguinte: qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida por uma pessoa supra suas necessidades? Para a pessoa suprir as suas necessidades, quantos átomos de cálcio ela precisa ingerir? Essa é a dúvida dele. Então eu quero saber o número de átomos. Mas ele me falou, logo no começo do exercício, do texto, ele me falou quanto que você precisa ingerir diariamente. O brasileiro consome 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, qual que é a quantidade mínima recomendada de cálcio necessária? 1 grama. 1 grama é o dobro de 500 miligramas. Porém, eu preciso ingerir 1 grama de cálcio diariamente,
40 gramas de cálcio corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Esse 1 grama que eu preciso ingerir diariamente corresponde a quantos átomos de cálcio? Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado, isso vai dar exatamente essa conta que a gente fez. Então, de novo, ó, para ficar mais claro ainda. Ele quer saber quantos átomos é necessário ingerir diariamente. No texto, ele falou que a quantidade de cálcio que é necessário ingerir diariamente é igual a 1 grama. Mas ele não quer saber quantas gramas de cálcio são necessários diariamente. Ele quer saber quantos átomos de cálcio são necessários diariamente. Eu preciso fazer a conversão de grama para átomo. E aí, para converter grama para átomo, eu tenho que lembrar que a massa de 1 mol de átomos é 40 gramas. A massa de 1 grama, ela vai ter quantos átomos? X, multiplicou cruzado, resolveu o exercício. Meninos, tira um print aí, que eu já vou passar para o próximo exercício. Não vou dar tempo para vocês copiarem, não. Já tira o print nervoso, rapidão. Porque a gente tem pouco tempo. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Questão 2. O produto comercial conhecido como calcário líquido é uma mistura utilizada para reduzir a acidez do solo e possui cerca de 17,5% de cálcio em massa. A quantidade de íons cálcio em mol presente em 1 kg desse produto é aproximadamente, dado massa molar em gramas por mol do cálcio é igual a 40. Então vamos lá, de novo, ó, presta atenção. Você tem 17,5% de cálcio em massa. E você tem 1 kg do produto. Peraí, qual que é a quantidade real de cálcio aí dentro? Peraí, você tem 1 kg do produto, mas do cálcio mesmo é só 17,5%. Então faz aqui uma porcentagem para mim aqui, ó. Faz aqui uma regrinha de 3 para a gente descobrir aqui a porcentagem. Ó, lembrando que essa é a questão 2. Deixa eu só mudar a cor aqui para seguir o padrão. Questão 2. O cálcio na nossa amostra, ele corresponde a 17,5. 17, quanto mesmo? Esqueci. 17,5%. Beleza. Eu tenho 1 kg de amostra. 1 kg é a amostra inteira, ou seja, é 100%. O cálcio corresponde somente a 17,5%. Então, se o cálcio corresponde a apenas 17,5%, qual que é a massa real de cálcio aqui? Vou chamar isso aqui de X. O valor de X ele vai ser igual a 17,5 dividido por 100. 17,5 dividido por 100 dá 0,175 quilogramas. Então, essa é a massa de cálcio que eu tenho na minha amostra. Ele quer saber o número de mols de átomo de cálcio. Mols de átomo de cálcio. Ele falou assim, ó, qual o número de cálcio em mol? Então, ele quer saber o número de mols de átomos de cálcio presentes nessa massa. Sempre que ele quiser descobrir número de mols, número de átomos, basta você lembrar dessa proporção aqui, ó. Qual que é a proporção que a gente vai lembrar? A massa molar em gramas corresponde a 1 mol de átomos ou moléculas, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 daquilo. Eu tenho 0,175 quilogramas, ou seja, 175 gramas, porque eu preciso colocar na mesma unidade. 175 gramas corresponde a quantos mols? Ele perguntou o número total de átomos. Ele perguntou o número de mols de átomos. Então, eu vou colocar o X aqui assim, ó, porque eu quero descobrir o número de mols e não o número real, total de átomos. Beleza. Qual que é a massa molar do cálcio? Ele me deu no exercício, né? Massa molar do cálcio aqui vale igual a
40 gramas por mol. Então, multiplica cruzado. Você vai chegar no resultado seguinte. 40x é igual a 175. Ou seja, x é igual a 175 dividido por 40. Quanto será que dá isso aí, hein? 175 dividido por 40. Eu vou pegar uma calculadora só para agilizar o processo, já que nosso tempo não é tão grande assim. 175 dividido por 4 dá 43,75. Então, você tem 43,75 mols de íons cálcio na nossa mistura. Entenderam? Se alguém não entendeu, mande aí no bate-papo que eu tento explicar novamente. Tira aquele print. Tirou o print, já vou descer. Depois você termina de copiar aí, é porque a gente está agilizando o processo. Vamos para a questão 3, bora lá? Olha aí essa questão. Segundo o índice monográfico da Anvisa, o piriproxifem é um inseticida agrícola que possui IDA, ingestão diária aceitável, de 1 mg por quilograma. O número de moléculas de piriprofen que o indivíduo de 70 kg pode ingerir diariamente é de aproximadamente constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23. Galera, você pode ingerir 1 miligrama para cada quilograma de massa corpórea. Tá? Esse aqui é o índice aceitável diário. Uma pessoa com 70 kg de massa corpórea pode ingerir quanto desse cara? Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Questão 3 da nossa lista, ele fala o seguinte: o IDA é 0,1 miligrama para cada quilograma. Então, isso aqui é a quantidade que você pode ingerir do piriproxifem, e essa aqui é a massa corpórea. Se você for uma pessoa de 70 quilos, um pouquinho mais magro do que eu, né? Porque eu peso 78, eu tenho massa igual a 78, falando corretamente. Qual que é a massa desse cara aqui que a gente pode ingerir? O valor de X vai ser igual a 7,5 miligramas. Isso aqui é o quanto você pode ingerir desse inseticida aí no total para que ele não te mate. Bom, mas a dúvida do exercício não é quantas miligramas você pode ingerir, e sim quantas moléculas você pode ingerir. Ah, agora, peraí, ferrou então, aí. Eu sei aqui quantas gramas eu posso ingerir. Como que eu vou descobrir o número de moléculas presentes em uma certa massa? Para descobrir o número de moléculas presentes em uma certa massa, é só você pensar naquela proporção, ó. Existe uma proporção fixa, que é uma proporção que relaciona massa, mol e moléculas. Então, a massa molar é a massa correspondente a 1 mol de moléculas, ou seja, é a massa correspondente a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Sendo assim, a gente precisa descobrir qual que é a massa molar desse composto. Como que a gente faz para calcular a massa molar desse composto aqui? Vocês já estudaram isso com o tio Pavas, né? O tio Pavas já te ensinou a contar carbono, não já? Então vamos contar carbono aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C20.
Vamos contar agora os hidrogênios. Ó, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Será que tem mais algum que eu esqueci? Acho que não. H19. Agora vamos contar os outros elementos que sobrou aí. Oxigênio, 1, 2, 3. O3. E nitrogênio, o nitrogênio só tem um, né? Nitrogênio 1. Beleza. Agora, para a gente saber a massa molar desse cara, basta somar todo mundo que formou essa molécula. A massa molar desse cara vai ser 12 vezes 20, mais 1 vezes 19, mais 16 vezes 3, mais 14. 12 vezes 20 dá 240. 240 mais 19 mais 16 vezes 3 dá 48. Mais 14. Beleza. Quanto que vai dar isso aí? 240 mais 19 mais 48 mais 14. Somando tudo. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 4 vai ficar 1 aqui, vai ficar 21. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. 9, 7 mais 2, não, gente. Da onde que eu tirei 2? 6, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. Passa 1. Então aqui vai ficar 321 gramas por mol. Vamos voltar lá para a nossa folhinha, nosso bloquinho de anotações. Deixa eu só lembrar a fórmula aqui, é C20H19O3N. Então, considerando que a nossa fórmula deu C20H19O3N, a massa molecular disso aqui deu 321 gramas por mol. Então, essa massa molecular aqui, eu posso substituir ela por 321 gramas. Eu quero saber qual que é o número de moléculas que eu posso ingerir, sendo que a quantidade que pode ser ingerida é 7,5 miligramas. Eu vou tirar esse mili e eu vou colocar 7,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Vezes 10 a menos 3 gramas. Eu não quero saber nada sobre o número de mols, eu quero saber o número de moléculas. Então, o nosso valor de X ele vai ser igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso tudo dividido por 321, que, se eu não me engano, foi a massa molar que a gente calculou. O valor de X, eu já vou cortar esse 10 a menos 3 aqui e vou colocar aqui 10 a 20, né? O valor de X vai ser 6 vezes 7,5. 7,5 mais 7,5 dá 15. 15 mais 15 dá 30, vai dar 45. Então aqui vai ficar assim, ó. 45 vezes 10 a 20 dividido por 321. Para facilitar a sua conta, tira um zero daqui, ó. 450 vezes 10 a 20 dividido... 10 a 20 não. 10 a 19 agora, que eu tirei um zero dali para aumentar o meu número ali na frente. 10 a 19 dividido por 321. Quanto que dá 450 dividido por 321? 450 dividido por 321 dá 14,5 aproximadamente. O valor de X ele é igual a 14,5 vezes 10 a 19 moléculas. Apesar de ser uma massa muito pequenininha,
o número de moléculas ainda assim é um número muito considerável. 10 a 19, galera. Então coloca aí 14,5 seguidos de 18 zeros, né? 145 seguidos de 18 zeros. Ainda que seja uma massa bem pequenininha, né? 7,5 miligramas, muito pouco, você tem um número de moléculas presentes nessa massa extremamente alto. Porque cada molécula pesa muito pouco, né, galera? Então vamos ver se tem alternativa. Bom, acho que ele deve ter colocado aqui 1,3 vezes 10 a 19. Deixa eu lá ver minha resolução de novo. Não, peraí. Ah, eu não coloquei em notação científica. Peraí, o que eu fiz de errado aqui? 450 dividido por 321 não pode dar 14, não. Professor, Eu fiz conta errada. não era 7, professor? Oi. É porque eu tô na dúvida de onde você tirou os 7,5, não era só 7? Não, é 7,5. Não, professor, 70 vezes 0,1 é 7. E da onde saiu esse 7,5? Que viagem é essa? É porque... Oh, o professor tá Eu dormindo, ainda ué. pensei em falar na hora, eu falei, se for eu que tô errado. Não, ué. Viajei aqui, gente. Nossa senhora. Eu É deixei 7, você fazer a conta todinha. coloca 1,0 aqui, ó. Desculpa, professor. Tudo bem, tudo bem. Eu vi. Nossa, da onde que eu tirei esse 0,5? Viajei. 7 vezes 6 dá quanto? Nossa senhora. Valeu. Obrigado. É a Sângela que falou, não foi? Foi. Obrigado. 7 vezes o Rafael falou aqui no bate-papo também. 7 vezes 6 dá 42. Então, no lugar de 45 aqui, ó, é 42. 2. No lugar de 450 aqui, é 420. E eu ainda fiz conta errada aqui na calculadora, pra vocês não terem ideia. A calculadora eu digitei errada. Depois que eu vi que não deu certo aqui, que eu fui perceber. Então, 420 dividido por 321. Eu tinha colocado só 31. Agora sim, dá exatamente 1,3. Então, apesar do professor aqui estar meio louco do Césio, né? E não conseguir fazer as contas, vocês acho que vocês entenderam aí o que eu fiz. Alguém não entendeu? Agora eu sei que vocês não entenderam de onde veio o 7,5. Agora que eu arrumei, vocês entenderam? De boa, né? Beleza. Então vamos para o próximo exercício. Eu esqueci de olhar as alternativas dos primeiros, né? Para ver se estava dando tudo certo mesmo. Esse primeiro aqui deu 1,5 vezes 10 a 22, da alternativa B. Esse segundo, o que dava mesmo? Esqueci. Será que eu também fiz conta errada e nem percebi? 43,75 mols. Não vi alternativa falando isso. Será que eu fiz conta errada? Eu fiz alguma conta errada aqui, hein? Deve ser 4,4 a resposta. O que eu fiz aqui, gente? Rafael, isso mesmo. Eu dividi por 4 e não por 40. É porque eu faço aqui dividido por 4 para depois tirar um zero. E aí eu acabei esquecendo de tirar o zero. Isso mesmo, Rafael. Então vamos apagar isso aqui. E colocar a vírgula, na verdade, aqui, ó. É 4,375, ou seja, aproximadamente 4,4, tá? Então, nessa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Aqui a gente também chegou na alternativa correta, que é 1,3 vezes 10 a 19. Toma bastante cuidado com notação científica, porque olha aqui, ó, 1,3 vezes 10 a 21.
Se você anda por a casa e adiciona 0 ao invés de retirar 0, você perde uma questão por bobeira. Vamos fazer aqui uma última questão para encerrar a aula de hoje. Falta aí 4 minutinhos para a gente encerrar a aula. Olha lá. Em seu ciclo, um átomo de carbono pode ser incorporado a diferentes compostos por meio de processos contínuos de decomposição e formação de novas moléculas. Os átomos de carbono desse caderno de prova, por exemplo, serão degradados ao longo do tempo e posteriormente incorporados a outros seres vivos. Considere que, ao se degradarem, os átomos de carbono deste caderno se distribuam igualmente entre os 7,5 bilhões de habitantes do planeta. Viagem. Sabendo que o caderno possui 90 gramas em massa, com 45% de carbono em sua composição, o número de átomos que será incorporado para cada habitante será igual a... Vixe, Maria! Então vamos lá, ó. Professor, não entendi o que você falou, não. Gente, você tem 90 gramas num caderno de prova. As folhas de papel que formam o caderno de prova é 90 gramas. 45% disso é de carbono. Eu vou fazer aqui mesmo para a gente agilizar o processo. Ó, 90 gramas é a massa total, sendo que 45% dessa massa é de carbono. Quanto que vai dar isso aqui? 45% de 90. Deixa eu fazer na calculadora para a gente agilizar. 90 vezes 45%. Dá 40,5. X é igual a 40,5 gramas de carbono. Bom, a massa do carbono é 12. 12 gramas é a massa de 1 mol de átomo de carbono, ou seja, de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu tiver aqui 40,5 gramas, quantos átomos de carbono eu vou ter? Então, basta você fazer o seguinte, multiplica cruzado aí, você teve 40,5 vezes 6, isso tudo dividido por 12, dá 20,25 vezes 10 a 23. X é igual a 20,25 vezes 10 a 23 átomos. Esse é o número total de átomos existentes no caderno de prova, átomos de carbono. Ele quer saber quantos átomos vai para cada habitante do planeta Terra, sendo que no planeta Terra tem aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. Então vamos distribuir esses átomos aqui, ó, vamos dividir eles igualmente por 7. Não está ficando visível aqui. Deixa eu mudar a cor. Dividir ele por 7,5 bilhões. Bilhões tem quantos zeros, hein? 1000, milhão, bilhão. Tem 9 zeros. Então coloca 10 a nona aqui. Esse amarelo também não ficou visível, né? Podia ter utilizado um vermelhozinho. 10 a nona. 10 a nona com 10 a 23, a gente pode cortar. Quanto que dá 23 menos 9? 23 menos 9 dá 14, não é isso? 14. Quanto que dá 20,25 dividido por 7,5? Espera aí, fiz conta errada. 20,25 dividido por 7,5 dá 2,7. Então, o valor de x ele é 2,7 vezes 10 a 14. Então, se você pegar todos os átomos do caderno de prova e dividir por todos os habitantes do planeta